perdia o período de cumprimento de pena, a pena voltava a ser a anterior. Foi visto, sim, foi visto. Também. Foi visto. A prorrogação, até a gente comentou, não é, que se o acusado ou não aceitasse o cumprimento do regime na suspensão condicional da pena, ou se ele descumprisse, teria a revogação facultativa ou obrigatória. Podem recordar que nós vimos sim. Teria como falar novamente dessa facultativa e obrigatória? Tá. A obrigatória, vocês estão visualizando os slides agora? Sim. Pronto. A revogação obrigatória, ela está no artigo 81, e ela vai acontecer quando o condenado for, o acusado, ele for condenado, né, em sentença irrecorrível por crime doloso. Então, por exemplo, ele está cumprindo o SUSIS e chega uma nova condenação dele na execução. Então, o juiz, ele vai revogar o SUSIS. Quando ele, por exemplo, não reparar o dano, caso ele possa, se ele não puder, tudo bem, ele vai fazer uma petição por advogado, informando na impossibilidade de reparar o dano. Essa parte da multa, né, a gente já falou anteriormente, ela não mais se encontra como exigência para revogação, porque a multa hoje ela é dívida de valor. E o terceiro caso é quando ele descumpre as condições do parágrafo 1º do artigo 78, que é aquela cumprir prestação de serviço ou limitação no final de semana, que ele nem foi cumprir, e aí chega essa informação ao magistrado e ele revoga. E uma das coisas que a gente comentou é que no SUSIS, quando ele é revogado, ele perde o cumprimento do SUSIS, e a pena, ela volta a ser a pena constante da sentença. De 6 meses, e o magistrado suspendeu por 2 anos. Ele cumpriu 6 meses. Não, revoga e ele vai cumprir os 6 meses que estavam estabelecidos na sentença penal. Então, esse é uma das pouquíssimas exceções em que o condenado, se não perde o período de cumprimento. Uma aluna dizendo que não está conseguindo acessar por conta da internet. Ele perde o período que ele cumpriu na suspensão. O que foi, Rafael? Ah, tá, tranquilo. Nada não, professora. Boa noite. Hoje, mas você assiste. Mas se você conseguir mais tarde, será bem-vinda. Rodrigo, eu não vi a tua pergunta, porque eu estava respondendo aqui a outra aluna. Não, professora, foi uma aluna que perguntou se o SUSIS é a suspensão condicional do processo. Eu respondi que era da pena. É da pena, perfeito. Foi a primeira coisa que a gente iniciou essa nossa aula, exatamente falando dessa diferenciação, não é? Entre a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional da pena é aquela que está prevista no artigo 89 da Lei 9.099. É bem diferente. Nada. A imagem, vocês estão me visualizando? Não, professora, agora só o chat. Pois deve ter aberto. Foi abrir, agora não consigo fechar. Já cliquei aqui para ir para a chamada e ele não vai. Pronto, agora acho que vai voltar. Pronto. Então, a suspensão condicional da pena, ela pode ser facultativa ou obrigatória, né? A suspensão condicional da pena obrigatória, a gente já viu. Na facultativa, por exemplo, uma das condições que ele tem que cumprir é ele fazer comparecer todo mês no cartório para assinar. Então, por exemplo, ele naquele mês ele não vai. Aí o cartório certifica que ele não foi. E aí é facultativa. O juiz, se for muito exigente, ele já pode revogar. Se não, ele dá outra oportunidade. Recordando que quando houver o descumprimento, vai ser designada uma audiência de justificação. Porque o juiz ele não vai revogar esse SUSIS como medida cautelar, não. Ele deve ouvir o condenado. Outra coisa é o descumprimento das condições especiais, que é, por exemplo, aquela questão da reparação do dano, ou se ele for condenado por crime culposo ou contravenção. Então, essas são as revogações facultativas. O que é que a gente tem que ter em conta das revogações é que ele perde o período de prova
que ele não vai ser computado o período que a pessoa cumpriu. Ok? Tranquilo? Podemos, Efigênia, em seguida, para entender? Efigênia, em ordem? Bom, mais ou menos. Pronto, você dá uma olhadinha e depois qualquer coisa me pergunta no WhatsApp, tá bem? Gente, nós vamos, como eu estava dizendo, vamos ver o livramento condicional da pena. O livramento condicional da pena, eu costumo dizer que é o sonho de todo apenado, né? Todo apenado sonha em ganhar o livramento condicional, porque dentre todos os benefícios da progressão, ele é o melhor de todos, não é? Como a gente já viu, nosso sistema ele é progressivo, ele começa no regime estabelecido na sentença e vai progredindo para regimes menos graves. Então, por exemplo, digamos que a pessoa está no fechado, ele progride para o semiaberto, para o aberto, e ele chega ao livramento condicional. Veja que o livramento condicional, ele digamos assim, não vai ser concedido só depois que a pessoa já progrediu para o regime aberto, não. Pode acontecer de você estar no regime fechado e você sair direto para o livramento condicional. Não é comum, mas se você tiver todos os requisitos para o livramento condicional, a jurisprudência dos tribunais é majoritária nesse sentido de que não há óbice. Então, digamos, o preso está lá no presídio, ele foi esquecido por algum motivo. Oi. Esse livramento condicional, no caso, de uma pessoa que estava no regime fechado e já poder entrar no livramento. Seria o caso daquelas condenações de segunda instância? Não. Isso não. Eu vou chegar lá, tá? Vou explicar bem direitinho, só a introdução. Então, a pessoa, de repente, ficou lá esquecida e ele já tinha cumprido percentual para progressão, não progrediu, mas quando olhou, ele já estava com direito ao benefício do livramento. Então, o juiz concede o livramento condicional. Então, o livramento condicional, ele pode ser tido como que uma liberdade antecipada, praticamente plena. Ele é, Rafael, um dos regimes de cumprimento de pena mesmo, tá? Então, nesse caso, é do jeito da progressão. Você vai progredindo para o regime menos grave, né? E aí você tem o Instituto do Livramento Condicional, que é um benefício da execução. Ele não é uma suspensão de cumprimento de pena, ele é um benefício dentro da própria execução penal. Todo apenado, ele quer chegar no livramento. Por que ele quer chegar no livramento? Porque no livramento condicional, ele fica em plena liberdade. Ele não vai se recolher mais em unidade prisional nenhuma. Ele, em regra, ele não vai usar a tornozeleira eletrônica, não há impedimento, mas em regra ele não vai usar. E o que é que vai ser esse livramento condicional? Ele vai manter-se distante da criminalidade, ele vai fazer aquele comparecimento mensal, que às vezes você pode até querer confundir ele com o SUSI, mas é totalmente diferente. Porque no SUSI, o juiz condenou e suspendeu a pena. O livramento não, já é uma pena que você está cumprindo e que você chegou nesse benefício. É durante o cumprimento da pena que você alcança esse benefício do livramento condicional. Então, eles ficam se recolhendo na própria casa, às vezes o juiz limita, pede para ele, se for viajar, comunicar ao juiz com antecedência, mas em regra básica é essa: não cometer mais delito, manter sempre o vínculo com o judiciário, comparecendo todos os meses, até chegar ao momento em que ele vai concluir o cumprimento dessa pena. E aí essa pena vai ser extinta, tá? Mas a gente vai compreender na noite de hoje quais são os requisitos, né? Tudo com muita calma. Como é que ele chega no livramento condicional? O livramento condicional, ele está no artigo 83 do Código Penal. Então, lá nós vamos ter todos os requisitos. Como é que eu chego no livramento, tá? Então, o livramento condicional, ele sofreu uma pequena alteração, mas uma alteração importante, com o pacote anticrime, que a gente vai chegar nele daqui a pouco. Alguém falou? Qual é o artigo que tá? 83. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. A gente vai colocar aqui, ó. O artigo 83 diz o seguinte: o juiz poderá por quê? Porque ele vai primeiro analisar os requisitos, né? Conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade. Então, a pena, ela deve ser uma privativa de liberdade. Ah, professora, então quer dizer que a restritiva de direito não tem direito a livramento? Não.
restritivo de direito já foi substituído, a pessoa já está cumprindo prestação de serviço ou limitação do final de semana. Aqui são para penas privativas de liberdade. O prazo, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Igual ou superior a 2 anos. Isso significa dizer que, se a pessoa tiver uma condenação inferior a 2 anos, ele não vai ter direito ao benefício da suspensão condicional. E isso, pessoal, é motivo de muita crítica por parte da doutrina. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa é condenada a uma pena de 1 ano e 11 meses. Ele vai cumprir essa pena todinha quando ele progredir no aberto, porque ele nunca vai chegar no livramento condicional. Então, o legislador, ele optou por esse requisito. E é criticado pela doutrina, porque muitas vezes é melhor você ter uma pena maior e ter direito ao livramento condicional do que você ter uma condenação inferior a 2 anos e não ter direito ao livramento. Alguém falou? Tem uma pessoa cozinhando aí, batendo as panelas, já está me dando até fome. Desliguem os microfones de vocês, tá? Então, o primeiro requisito, que está lá no inciso 1, é exatamente isso. A pena, ela vai ser para pessoas condenadas à privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, se a sua pena for menor, tem uma penada que chega e diz assim, doutor, olha aí, quando é que eu vou ter direito ao livramento? Quando a gente abre o cálculo dele, aí tem lá, por exemplo, a condenação de 1 ano e 10 meses. Aí eu tenho que dizer para ele, olha, infelizmente o senhor não tem direito ao livramento condicional. Mas por quê? Eu digo, porque a sua pena, ela é inferior a 2 anos. Então, pena inferior a 2 anos não tem direito ao livramento condicional. Então, na sequência, a gente vai ter os requisitos, né, os requisitos objetivos, que são, se o crime for comum, quando ele cumprir um terço dessa pena, ele já tem direito ao livramento condicional. Ele é reincidente em crime comum, ele tem que cumprir metade dessa pena, mais de um terço, mais da metade, né? Ele é condenado em crime hediondo, então ele tem que cumprir mais de 2 terços. Então, tudo isso, esses requisitos, elas vão estar aqui no artigo 83, não é? Que diz o seguinte, cumprido mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Cumprir mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. E cumprir mais de 2 terços, a gente vai ver lá na frente. Comprovar o bom comportamento durante a execução, do jeito que na progressão eles têm que ter aquela certidão de bom comportamento, também aqui deve ter esse atestado de bom comportamento. Esse inciso 3º, pessoal, observem aí, ele recebeu reforma pelo pacote anticrime. Porque antes a exigência só tinha isso, bom comportamento durante a execução. E aí foram acrescidas essas alíneas. A linha A, bom comportamento durante a execução. Essa linha B não existia. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso significa dizer que é uma reforma impégios, ou seja, uma reforma mais grave. Logo, se a pessoa tiver cometido essa falta grave nos últimos 12 meses, mas antes da vigência do pacote anticrime, esse inciso, essa linha B, não vai alcançá-lo. Então, ou seja, pessoas que cometeram falta grave após o pacote anticrime, ele vai ter essa exigência de ter 1 ano, que seria aquela reabilitação, para ter direito ao benefício. C, bom desempenho no trabalho que ele foi atribuído. Esse bom desempenho é complicado para comprovar, mas em tese ele deve apresentar todos os meses uma declaração de que está trabalhando, né? E que está desempenhando bem essa função. Ele tem que ter aptidão para prover a própria subsistência, por isso que exige essa declaração de trabalho. Ter reparado o dano, salvo impossibilidade de fazer. E aqui, ó, nós temos a tabelinha, a diferenciação de como era antes do pacote anticrime. Ou seja, apenas comprovava o comportamento, comprovava que ele tinha um bom desempenho no trabalho e que podia prover a subsistência, mas não tinha essa linha B, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Eu vou voltar aqui para vocês olharem para mim, para que a gente faça um comentário importante acerca disso.
Pessoal, observe. Lembra que na progressão de regime a gente tem os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. No livramento condicional, os 2 requisitos também são avaliados. Seja esses percentuais de 1/3, metade e 2/3 para hediondo, seja aquela certidão de bom comportamento carcerário. O que é que acontece? Aqui, há muito tempo, desde a época de doutora Paula, que para mim é uma das referências, eu já comentei para vocês, de execução penal, que aprendi muito com ela, o que eu aprendi com ela é impagável. Então, o que a doutora Paula já fazia? Às vezes, no cálculo, olhava lá o cálculo, por exemplo, digamos que o apenado tivesse uma pena de 6 anos e não fosse reincidente. Então, estava lá, ele já tinha cumprido mais de 1/3. Em tese, ele teria direito ao livramento condicional. Por quê? Porque ele já tinha cumprido percentual superior a 1/3. Mas o que era que acontece? Ela já analisava o cumprimento dele. Então, por exemplo, olhou a guia dele e percebeu que ele tinha tido regressões de regime. Lembra a regressão que a gente já estudou? Então ele já teve regressão de regime. Então, o que era que ela fazia? Ele estava lá fechado, estava no regime fechado porque regrediu de regime. E aí já tinha completado o tempo para o livramento. Então, ela indeferia com base na ausência do critério subjetivo. Dizia que, embora ele tivesse o tempo para o livramento, deixava de conceder em virtude da ausência de comportamento favorável, já que tem que analisar o cumprimento todo, e aí indeferia o livramento condicional. Mas não tinha nada expresso na lei que trouxesse para o magistrado, embora isso houve recurso e foi confirmado no tribunal, porque ele realmente faz parte, né? O juiz ele deve analisar o comportamento do apenado durante todo o cumprimento da pena. Mas aí não tinha nada expresso na lei que fizesse menção à falta grave no livramento. A gente tinha a questão da falta grave na progressão. Então, essa linha B, ela veio dizer isso, que se a pessoa, o condenado, ele tiver cometido falta grave, mesmo que ele já tenha adquirido prazo para o livramento, ele só vai receber o livramento depois que passar 1 ano daquela falta grave, que é aquele instituto que a gente já estudou da reabilitação, que a doutora já vinha aplicando, que o doutor Tiago também já vinha aplicando e que doutor Ricardo também já vinha aplicando. Só um minuto. Filho, mãe está dando aula, viu? Depois a gente conversa. Beijinho. Então, o que acontece? Então, já vinha aplicando, mas hoje isso está expresso na lei. Dúvidas até agora? Não, professora. Pronto. Então, só mesmo assim, fazendo um arremate geral, o livramento condicional é um benefício máximo do condenado na execução. Quando ele cumprir os requisitos do artigo 83, que estão lá expressos, o tempo, não é? E também cumprir o quesito subjetivo, ele vai progredir para o livramento condicional. Aliás, progredir não, ele vai ganhar o livramento condicional. O juiz vai fazer uma decisão concedendo o livramento condicional, manda expedir uma carta de livramento condicional, que eles recebem, uma carta é um documento. Então, por exemplo, eu já vi, pessoal, pessoas com penas muito altas que saem, tipo assim, para cumprir 8 anos no livramento, porque a pena é tão alta que, embora ele já tenha cumprido uma grande parte, ainda falta muito. Então, ele vai cumprir 8 anos, 9 anos, 10 anos, 1 ano, o que for, né? Até ele concluir a pena dele. Então, quando ele chega no livramento, ele não tem outro benefício maior do que isso. Ele vai cumprir o restante da pena dele no livramento condicional. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Então, atentem para essa parte do pacote anticrime, tá? Para lembrar que foi acrescido. O subjetivo é o mesmo? É o mesmo, exatamente, é o comportamento. Só que é acrescido essa questão do cometimento da falta grave dos últimos 12 meses, que agora foi expresso na lei, né, do pacote anticrime. Cris, ele vai continuar cumprindo a pena, né, mesmo em liberdade. O livramento? O livramento ainda é a pena dele, viu? Só que ele vai cumprir em liberdade plena. Só que ele vai ter que ficar com aquele vínculo com o judiciário. Ainda assinar, se ele precisar viajar, ele tem que comunicar. Ele não pode cometer mais nenhum crime.
O juiz pode limitar que ele frequente algum lugar, mas ainda é uma pena, tá? Só que ele está, digamos assim, em liberdade. Cristiano, é bem Professora, parecido nesse com- caso do livramento condicional. Foi? Pode falar, Rafael. Cristiano, é bem parecido com o regime aberto, não é? No regime aberto, não é? Porque o regime aberto, em tese, ele teria aquele recolhimento no albergue. E o livramento condicional, ele não se recolhe em albergue. Ele fica na casa dele mesmo. Mas ele ainda continua se apresentando, não é? Sim, continua se apresentando, porque como é que o judiciário vai fazer esse acompanhamento? Não é? De repente, ele ganha o livramento aqui e vai-se embora para São Paulo e comete 1000 crimes lá e a gente nem sabe. Entendeu? Então, ele tem que realmente ficar, é a reabilitação, mano. Então, ele tem que ficar realmente atrelado ao judiciário, todo mês comparecendo, o juiz pode determinar que ele se recolha na casa dele, mas ele continua cumprindo a pena, ele só não tem mais aquela obrigatoriedade de se recolher nos albergues. E no semiaberto tem que voltar para dormir. No livramento precisa ou não? Acho que não, né? Não, no livramento ele se recolhe na casa dele. É o que Rafael comenta, porque, por exemplo, hoje o pessoal que está com a tornozeleira eletrônica está dormindo também na casa dele, né? Mas, de qualquer forma, o livramento condicional ainda continua sendo o menos rígido de todos os regimes. Ô, Cris, Oi. no caso, esse livramento condicional, a diferença basicamente dele para os demais é porque ali o indivíduo está livre, mas ainda está cumprindo alguns critérios que tem que estar pré-restabelecido. Isso, ele continua cumprindo a pena, só que de forma bem menos rígida do que antes. Professor, Oi. quando a senhora disse que ele não pode cometer mais nenhum crime, Tá. também estão incluídos os crimes culposos? No caso do crime culposo, a gente vai ver também que tem a questão da revogação do livramento, né? O revogação obrigatória e a revogação facultativa, que aí a gente vai ver as consequências quando ele comete o crime. Porque, infelizmente, gente, isso acontece. Tem vários apenados que estão em pleno cumprimento do livramento de boa e cometem novos delitos, Tiago. Aí a gente vai ver bem detalhadamente as consequências, tá bem? Rodrigo, acho que ia fazer alguma pergunta. Já foi respondido, professora, Já na foi? pergunta dos colegas. Ok. Já. Então, continuando os requisitos. Cumprido mais de 2/3 da pena, no caso de condenações por crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico. Aí eu já vou explicar isso aí a vocês, tá? Em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento também ficará subordinada à constatação de condições pessoais que o façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Vou voltar aqui a imagem para mim. Veja só, esse parágrafo, esse inciso 5º, ele é muito importante. Primeiro, ele vai trazer aí, está com um retorno no meu microfone. Não sei por que de repente. Então, vamos lá. Pronto, aí, beleza. Então, nesse inciso 5º, ele vai trazer uma diferenciação. Ele vai trazer um percentual mais alto para crimes hediondos ou equiparados a hediondo. E também para crimes de, como a gente já viu, tráfico de pessoas e tal. Então, ele vai exigir um percentual mais alto. De quanto? De 2/5. Não é? Então, o outro é 1/3, metade, e aqui é 2/3. Desculpa. 2/3. E aí ele diz o seguinte, além desses 2/3, ele vai dizer que ele só terá direito a benefício se ele não for reincidente em crimes dessa natureza. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que Rodrigo tem lá uma condenação de 6 anos, certo? Mas ele tem uma condenação de 6 anos por tráfico de drogas, por exemplo. E ele é reincidente porque ele tem uma condenação anterior por roubo. Então, nesse caso, ele vai cumprir o percentual diferenciado. Como para o crime de tráfico, ele vai cumprir 2/3, certo? Mas ele terá direito ao benefício do livramento. Agora, se ele for reincidente em crime hediondo, tipo, ele tem um tráfico e um homicídio qualificado,
ou ele tem 2 tráficos. Nesse caso, quando ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ele não tem direito ao livramento. Lá no cálculozinho, a gente vai botar 1/1, ou seja, não tem direito ao livramento condicional. Certo? Ele tem as regiões, por exemplo. Ele era só nas regiões puras. Não só você, não. Tem o microfone ligado, não sei se a pessoa está conversando ou está fazendo uma pergunta. É uma pergunta? Acho que não, né? Eu não consigo identificar quem é que está com esse microfone ligado. Então, voltando, tá? Oi. Em relação à falta grave no livramento condicional, que tem uma súmula do STJ, a 441, que ela diz que não interrompe, né? Perfeito. Só que o indivíduo ele vai para uma audiência de justificação? Não, não é. O 441, que é a súmula do STJ, ela diz o seguinte, que não altera a data base. Aquela data base que é alterada para a progressão, quando ele comete falta grave para o livramento, ela não é alterada. Infelizmente, essa súmula continua ainda ativa. O Rogério Santos explica que essa súmula, ela continua ativa. A questão dos 12 meses, são os 12 meses que seria a reabilitação. Mas aquela data base, por exemplo, fulano cometeu crime, uma falta grave em 10 de janeiro. Então, lá a data base para a progressão vai estar 10 de janeiro. Lá no livramento, ele não altera a data base. Então, ou seja, ele vai manter a mesma data anterior. E essa súmula, como ela não foi revogada, ela continua valendo. Não altera a data base para o livramento, mas ele tem que ter 12 meses, ou seja, 1 ano, de reabilitação para ter direito ao livramento. Não é complicado, não. Obrigado. Efigênia, é bem tranquilo, é super parecido com a progressão. Se você entendeu a progressão, o livramento não é dificuldade nenhuma. O que é que vai mudar? Vai mudar os percentuais, porque são diferentes, mas eu vou ter do mesmo jeito. Eu vou ter requisitos objetivos, requisitos subjetivos. Ele parece um pouquinho com o SUSI, só que a forma de cumprir, né? Porque o SUSI é diferente. O SUSI, o juiz faz isso na própria sentença. Suspende a pena. O livramento não, é um benefício que acontece durante a execução da pena, tá? Só pegar os dois requisitos são completamente diferentes, tá? No sentido de que um é durante o cumprimento da pena, o outro é um benefício que o juiz concede na sentença, tá certo? Então, voltemos aqui. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Sim, outra coisa importante, desse parágrafo único. Esse parágrafo único, ele também foi muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, se o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça, a concessão do livramento fica subordinada à constatação de condições pessoais. O que seria isso? Lembra do exame criminológico que a gente aprendeu? Que não é mais obrigatório, mas o juiz pode requerer quando ele sentir necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa cometeu um crime de homicídio qualificado e ele já está no tempo para o livramento condicional, o magistrado pode solicitar à equipe que faça o exame criminológico para avaliar quais são as condições psicológicas dele, para voltar ao pleno convívio social. Dúvidas? Depois a gente vai fazendo sempre esses resumozinhos, tá? Aqui é a súmula que o Rodrigo já falou, né? A súmula 441. No caso, deixa eu só voltar aqui. Eu vou retirar isso aqui, porque pode dar uma interpretação diferente. Vamos vocês riscarem no material de vocês. Ela não perdeu a aplicabilidade, né? O Rogério Santos, ele explicou isso com mais propriedade, quando ele diz que ela continua ativa. Apenas vai ter a questão do... Porque alguns doutrinadores, eu tinha anteriormente, por isso que eu tinha colocado essa observação, ele tinha colocado nesse sentido. Mas, realmente, ele diz que não foi revogada a súmula, porque realmente ela não foi retirada do ordenamento jurídico. Ela continua ativa. Então, no caso, a falta grave, ela continua não interrompendo, mas eu tenho que ter esse requisito de 12 meses para exatamente ter o direito o livramento condicional.
Então, quais são as condições do livramento? O que é que o juiz vai determinar? Então, quer dizer, a pessoa está cumprindo a pena e ela já vai receber o benefício do livramento condicional. Quais são as condições? As condições, geralmente, são essas daqui, que estão expostas no artigo 132, parágrafo 1º da LEP. Primeiro, proibição de se ausentar da comarca sem comunicação ao juiz. Essa proibição de ausentar-se da comarca, o juiz, geralmente, ele vai estabelecer um período. Não tem como, tipo assim, a pessoa quer ir ali em São José do Piranha e vai vir pedir ao juiz? Não, ele vai estabelecer. Não se ausentar da comarca, geralmente eles colocam por mais de 15 dias, sem autorização judicial. Então, se ele precisar fazer uma viagem que dure mais de 15 dias, aí ele vai pedir uma autorização por meio de advogado, dizer para onde vai, pedir essa autorização e o juiz autoriza. Tá certo? Vamos lá. Comparecimento periódico. Veja que o legislador ele não colocou o período, mas geralmente o juiz coloca mensalmente, mas eu já vi juiz colocar bimestralmente. Obter a ocupação lícita, ou seja, ele tem que vir e trazer aquela comprovação de que está trabalhando. Lembrando que esse trabalho pode ser aquele trabalho informal, porque a gente sabe da dificuldade de conseguir um trabalho de carteira assinada, não é? Outro requisito que sempre eles colocam, não é facultativo, mas eu sempre vejo o juiz colocar. E como comprova? Eles trazem uma declaração, Tiago. Então, por exemplo, se eles trabalham como o trabalho informal, tipo, por exemplo, você tem um supermercado e ele trabalha lá como tipo descarregando o carro, e aí ele pega uma declaração do dono do supermercado. Porque a carteira, o formal seria a carteira assinada. A grande maioria não tem carteira assinada. Então, eles pegam realmente declaração de pessoas para quem ele trabalha. E o juiz pode fiscalizar, mandar fiscalizar, né? Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e autoridade fiscalizadora. Então, ele mora numa rua, se ele precisar se mudar, ele informa. Recolher-se a habilitação em hora fixada. Tem juiz que coloca, tem juiz que não coloca. Não frequentar determinados lugares. Também o juiz pode colocar ou não. Vai depender de cada magistrado. Nada impede que o juiz possa colocar outras condições. Então, vamos aqui, a gente, antes de chegar na revogação, fazer o nosso resumão, né, do que a gente viu até agora. Então, o livramento condicional, repetindo, é o benefício, é o ápice do benefício, todo apenado quer, todo apenado sonha, e ele vai ser concedido pelo juiz da execução. Pode ser que o advogado faça o pedido de livramento condicional, isso é muito comum acontecer, mas muitas vezes, quando eles completam o período, quando a gente vê isso no cálculo, a gente já dá visto o MP. Mas, lógico, se o advogado estiver acompanhando, for diligente, também ele vai entrar com o pedido. É uma das peças feitas bastante pelos advogados. Então, eles fazem, digamos que, vamos fazer de conta que a gente está seguindo o normal, né? Porque o normal, que eu digo assim, o que mais corriqueiro. Então, por exemplo, o advogado olhou sua pena e viu que você já tem direito ao livramento condicional. Então, ele vai fazer uma petição requerendo o livramento condicional. Vai lá citar o artigo 83, dizer que você tem os requisitos, solicitar a concessão do benefício. O juiz recebe essa petição, ela vai estar lá no sistema, manda dar vista ao Ministério Público. Antes de dar vista ao Ministério Público, para caminhar mais rápido, o que é que a gente já faz? A gente já pede a declaração de comportamento carcerário lá no presídio, porque a gente sabe que é um dos requisitos, você não vai esperar que o promotor peça, a gente já manda logo. Então, a gente junta a declaração de comportamento carcerário, a gente junta os antecedentes criminais dele e manda para o Ministério Público. Quando o Ministério Público pega a guia, já vai estar lá com os dados. Ele já sabe a pena que ele foi condenado, porque isso vai estar na guia. Ele já vai ver que ele tem uma declaração de bom comportamento. Ele vai ver os antecedentes criminais dele, até para ver os percentuais se estão corretos no cálculo. Aí o promotor ele vai dar um parecer favorável ao livramento. Volta para o juiz. E o juiz vai fazer a decisão de concessão do livramento condicional. Nessa decisão, ele vai dizer que fulano de tal, de acordo com o cálculo, ele já atende os critérios objetivos, de acordo com a certidão carcerária, ele também atende os requisitos subjetivos, vai dizer, por exemplo, que ele não cometeu falta grave, ou se ele cometeu, digamos que se isso ocorra após o pacote anticrime, já decorreu o período de 12 anos para a reabilitação, e aí ele concede.
no final ele coloca, conceda a fulano de tal o benefício do livramento condicional. No cálculo, a gente já vai ver lá quanto tempo falta para ele terminar a pena. Então, ele vai dizer, para cumprimento da pena de 2 anos e 6 meses. Vamos dizer que é o que falta para ele terminar. Com término previsto para. Aí vai dizer quanto tempo ele vai cumprir no livramento e, logicamente, que o dia que ele está previsto para concluir. Aí ele manda expedir a carta de livramento condicional, que na realidade é um documento feito no Word, o nome Carta de Livramento Condicional. Essa carta ela vai conter os dados pessoais dele, vai conter a data da decisão, o período que falta para ele cumprir e o dia que ele termina. E aí o juiz marca uma chamada audiência admonitória. Vocês vão ter a oportunidade de assistir essas audiências quando vocês estiverem na prática jurídica. Pelo menos eu, enquanto professora da prática jurídica, tenho solicitado que os alunos, além de assistir às instruções, eles assistam algumas audiências da execução, porque é muito importante a gente formalizar esse aprendizado. Então, por exemplo, várias vezes os alunos vão para as audiências de execução penal e chegam lá, é uma audiência de concessão de livramento condicional. Aí, nessa audiência, o juiz vai dizer, olha, seu fulano, o senhor ganhou o livramento condicional, vai ler as condições e explicar para ele bem direitinho, e vai dizer as consequências da perda do livramento condicional, que aí a gente vai ver daqui a pouco. Então, explica tudo para ele, ele assina o termo, e a partir da data daquela audiência, já começa a contabilizar o período do cumprimento da pena dele no livramento condicional. Então, se essa audiência dele for hoje, são 2 anos e 6 meses, a partir de hoje já começa a contar o período de 2 anos e 6 meses. Quando ele terminar, o cartório vai dar uma certidão que ele concluiu o período, vai juntar uma folha de antecedentes criminais novamente, que é para olhar se ele não cometeu nenhum crime durante o livramento. O promotor vai dar um parecer e essa pena vai ser extinta. Gera reincidência? Com certeza, porque isso é um instituto da execução penal. Ok? Tranquilo até aqui para vocês? Dúvidas, meus amores? Então, o que é que deve observar no livramento? Os requisitos do artigo 83. Quais são os requisitos objetivos? Se o crime for comum, 1/3 da pena, mais de 1/3. Se o crime for comum, mas ele for reincidente, mais da metade. Se ele cometer um crime hediondo ou equiparado, mais de 2/3. Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ele não tem direito ao livramento condicional. Além disso, eu tenho que ter o quê? Bom comportamento carcerário, ter reparado o dano, se eu posso reparar, se eu não posso, eu vou juntar a impossibilidade de reparação, dizer que não tenho condições. E também depende, porque tem crime que não tem um dano previsto para ser ressarcido. E então, não ter cometido a falta grave durante os 12 últimos meses, eu ter uma forma de me sustentar, ou seja, eu trazer uma comprovação de trabalho e demonstrar aptidão para a minha sobrevivência. E aí, o mais é só dar continuidade ao cumprimento do livramento até ele terminar a pena dele. Efigênia, que estava com bastante dúvida, deu para clarear mais? Rodrigo? Ah, Maria, pensei que você estava mais aí. Ela estava me assustando. Se ninguém respondeu, ele caiu o sistema. Deu certo, tudo ok. Pronto, então tá ótimo. Agora a gente vai ver. Depois eu vou entrar aqui na execução, vou tentar entrar aqui para mostrar uma decisão de concessão de livramento, tá? Eu sempre faço essa demonstração nas nossas turmas de execução penal, mas eu vou, como o nosso tempo está favorável, eu vou entrar aqui também para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma decisão aqui para mostrar, só um minutinho.
procurando aqui a decisão, tá? Pronto, achei um aqui. Agora, no dia 24 de abril, bem novinha. Pronto. Vocês estão visualizando essa tela? Sim, professora. Parece. Como é uma decisão judicial, tá, gente? É melhor a gente evitar compartilhamento, embora não seja segredo de justiça, que é um ambiente acadêmico, mas é bom a gente evitar. Deixa eu só... Professor, o perdão judicial... O perdão judicial, Tiago, é outro instituto. O perdão judicial acontece, por exemplo, no caso de crimes culposos. Tipo assim, a pessoa acabou por um acidente matando a própria filha, e aí o juiz entende que nenhuma pena será pior do que a própria consequência do seu ato. E aí, quando é um crime culposo, né, ele vai conceder o perdão judicial. E agora, sem querer mexer aqui, livramento, pronto. Estão visualizando aí, Rodrigo? Sim, professora. Pronto. Então, aqui é uma decisão real, né? Trata-se de processo de execução penal da apenada Maria das Graças Rolim do Nascimento para análise da execução da pena de 6 anos de reclusão em regime fechado. Contudo, a apenada encontra-se cumprindo pena em domicílio. No caso dela, ela estava em domicílio. Caiu? Voltou. Voltou? Voltou agora, tem saído. Tá. No caso dessa apenada aqui, ela tem uma condenação de 6 anos, mas ela estava cumprindo, embora ela estivesse no regime fechado, ela estava cumprindo em prisão domiciliar. Mas aí chegou o período para livramento condicional, porque a prisão domiciliar, ela fica reclusa mesmo em casa, viu? Não é aquela pessoa que está de boa em casa, não. Ela realmente está presa. Está tudo preto. Sério? Para você está também? Não, aqui está normal. Deve ser a internet dela. Pronto. Então, diz o seguinte, né? Sendo imperiosa a análise dos autos a fim de aferir os benefícios da execução penal, notadamente a análise do livramento condicional. É um relatório tecido. A Lei 7.210, que instituiu a Lei de Execução Penal, estabelece em seu artigo 131 que o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz de execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafos únicos do Código Penal, ouvido o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Aí aqui colocou, né, os requisitos, aqueles que a gente já viu, citou aqui os requisitos do 83. Assim, para a concessão do benefício do livramento condicional, a lei exige o atendimento de 2 requisitos. O primeiro de ordem objetiva, referente ao cumprimento de parte da pena, que são aqueles percentuais que tem na lei, né? E o segundo de ordem subjetiva, concernente ao comportamento do apenado durante a execução. Ademais, essa parte aqui a gente teve que fazer uma adaptação por conta do período, né? Ademais, quanto à multa arbitrada, entendo que neste momento, em razão da situação de calamidade na saúde pública que vivenciamos com a pandemia do Covid-19, esta pode ser adimplida em momento posterior, devendo ser procedido o cálculo da multa, caso ainda não tenha sido. Então, logo volte o funcionamento normal, intime-se o reeducando para pagar em 10 dias ou comprovar a ausência de condições. No caso, consoante se desprende dos cálculos, o requisito objetivo foi devidamente atendido, pois o apenado cumpriu o quanto legal exigido para a concessão. O requisito subjetivo, por sua vez, também restou demonstrado, haja vista que não aportou nos autos comunicação de falta grave. Por último, aqui a gente colocou isso porque ela está em domiciliar, mas está em regime fechado, né? Quando ele está no semiaberto ou aberto, a gente tira essa jurisprudência. Por último, não se pode olvidar de mencionar que não existe qualquer óbice a transferência do regime fechado para o livramento condicional, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido. Ou seja, na lei você não vê em nenhum momento dizendo que a pessoa não possa sair do fechado para o livramento. Ao passo que na progressão, lembra que dizia que não há progressão per salto? Não fala em livramento per salto. Então, aqui tem um julgado, diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 83 do Código Penal, combinado com o artigo 131 e seguintes da Lei de Execução, concede o livramento condicional à apenada fulano de tal para o cumprimento da pena restante de, para ela só falta 1 ano, 6 meses e 22 dias, caso não haja revogação,
mediante o cumprimento das condições impostas na portaria, porque aqui a gente tem uma portaria que o juiz já disciplina as condições, né? Que serão esclarecidas pelo oficial de justiça que cumpriu o alvará de soltura, devendo as portarias serem encaminhadas, também encaminhar o alvará de soltura. Então, aí ele coloca aqui, ó, espécie carta de livramento condicional. Eu quero fazer uma observação aqui com vocês. Aqui, gente, é um caso atípico. O que é que acontece na prática? O juiz, ele vai, aqui nesse final, ele deveria marcar audiência admonitória. Como não está havendo audiência admonitória, em razão da suspensão dos atos de audiência, ele determinou que o oficial de justiça cientificasse ela das condições. E isso aí, excepcionalmente, valeria como audiência admonitória, tá? Mas a regra geral, em tempos de normalidade, nessa parte final, o juiz coloca, designa a audiência admonitória para o dia tal. Aí o apenado vai para a audiência, ele explica essas condições, entrega a cópia da portaria e ela começa a cumprir a pena. Dúvidas? E tá ok, professor. Beleza. Então, nós vamos agora para a revogação do livramento. Essa parte da revogação, a gente vai falar, né? Mas quando for amanhã, a gente vai retomar essa parte, tá? Porque ela tem alguns detalhezinhos bem importantes. No artigo 86, eu tenho o que a gente chama de revogação obrigatória. Por que a gente sabe que essa revogação ela é obrigatória? Pelo imperativo aqui do termo, revoga-se. Ele não diz que o juiz poderá revogar, ele diz revoga-se. Revoga-se o livramento se o liberado, ou seja, a pessoa que recebeu o livramento, venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido antes ou por crime cometido depois da concessão. Aí eu vou explicar. As penas que correspondem à infração diversa devem ser somadas. Então, o que é que acontece? O que é que o juiz está dizendo aqui? Digamos que... deixa eu pensar aqui alguém. Não está Rodrigo, não. Deixa eu ver aqui quem é que eu coloco para ser apenada agora. Gabriela Alves. Digamos que Gabriela estivesse beneficiada com livramento condicional, mas chega para o juiz de execução uma nova condenação dela, transitada em julgado. O que é que o juiz vai fazer? Vai revogar o livramento condicional dela. Professora, mas ela tinha cometido esse crime antes do livramento. Mesmo assim, o juiz revoga o livramento dela. Aí a gente vai ver as consequências, que eu não quero ver isso rápido. Um pouquinho só complicado, não muito. Então, o que acontece? Se chegar uma nova condenação dela, seja um crime que ela cometeu durante o livramento, seja um crime que ela cometeu antes do livramento, isso vai ocasionar a revogação do livramento. E aí terão consequências diferentes. Oi. Tem a hipótese também da revogação do livramento por crime culposo? Tem na facultativa. Certo. Artigo 87, né? Isso, tá certo? Então, gente, deu para entender? Então, do jeito que a pessoa tinha lá a progressão e tinha a regressão, quando ele cometia falta grave, qual era a diferença? Na regressão, dizia assim, prática. Quando ele praticava um crime, já revogava o benefício da progressão. Vocês se recordam disso, né? A pessoa, calma, Efigênia, calma. A pessoa estava lá cumprindo. Quando ela praticava um crime, a consequência era direto logo a regressão. No caso do livramento condicional, não. A pessoa está cumprindo o livramento. Se ela vier a cometer um crime, o juiz não revoga de imediato o livramento. Ele suspende. Agora, quando chegar a informação de que ela foi condenada por esse crime, aí ele vai revogar esse livramento. Aí o que é que a gente vai ver? As consequências dessa revogação. Então, assim, a Efigênia fica logo aflita, mas não tem motivo. Do jeito, os institutos são bem parecidos, mas a progressão a gente já deixou para trás. Do jeito que, se você não cumprir adequadamente a progressão, você vai ocasionar regressão. Todo benefício ocasiona consequências quando a gente não cumpre.
Então, no livramento condicional, do mesmo jeito. Se você não cumprir o livramento ou cometeu o crime, como a gente está vendo aqui no caso de revogação obrigatória, a consequência é a revogação do livramento. Tá? Então, o SUSIS tem consequência quando a gente não cumpre, o livramento tem consequência quando a gente não cumpre, a progressão de regime tem. Pronto, uma pergunta bem interessante. Volta para o regime fechado. Veja bem, se ele estava no regime fechado, como essa senhora aqui, ele volta para o regime fechado. Se ele estava no semiaberto, ele volta para o semiaberto. A diferença é que, quando eu for somar, porque ele não foi condenado por outra condenação, quando eu somar essas penas, se elas forem superior a 8 anos, aí o juiz tem que estabelecer o fechado. Certo? Mas não se preocupe, hoje eu não vou trabalhar a revogação. Estou lendo os artigos para a gente entender. Mas amanhã a gente vai ver lá no quadrozinho que a gente sempre usa para demonstrar isso. Quais as consequências dessa revogação? Por enquanto, entendam isso. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer o livramento condicional, saber que ele é o instituto mais benéfico da execução, saber que do jeito que tem os requisitos para a progressão, eu tenho os requisitos para o livramento. Do jeito que eu tenho as consequências de não cumprir a progressão, eu tenho as consequências de cumprir o livramento condicional. Tá bem? Não há motivo para vocês confundirem o SUSIS com o livramento condicional. O SUSI é uma suspensão da pena. O livramento condicional é quando a pessoa já cumpre a pena. Ela já está cumprindo a pena e ela vai receber esse benefício. São para crimes passivos de privação de liberdade. Tá? É só pegar os artigos, ler direitinho, fazer o resuminho que você sempre faz, que aí não vai confundir esses institutos, não. Tá bem? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, só conhecendo, que aí a partir de amanhã é que a gente vai realmente trabalhar. Então, ele está dizendo aqui no 86 as causas da revogação obrigatória, não é? E ele vai trazer a revogação facultativa, que é no caso do 87. O juiz poderá, é uma faculdade, também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Ou seja, se, por exemplo, ele não foi se apresentar naquele mês, aí o juiz pode revogar. Marca uma audiência de justificação. Se não tiver uma justificativa plausível, o juiz pode revogar. Foi irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. E aí a gente vê os efeitos da condenação que a gente não vai ver hoje. Tá bem? E aí, eu fico à disposição de vocês, eu não vou iniciar hoje a revogação do livramento, para que a gente possa trabalhar isso direitinho. Vamos conversar sobre o nosso estágio, tá bom? E depois a gente faz uma retomada geral da nossa aula de hoje, falando dos institutos que a gente tem que trabalhar nessa nossa estágio. Essa nossa prova, a gente vai fazer o seguinte. Para a senhora explicar novamente o finalzinho aí. Do artigo 87? Não, o artigo 87, ele traz as cláusulas de suspensão facultativa. Ele vai dizer, por exemplo, se ele deixar de cumprir qualquer das condições, aquelas condições que o juiz estabelece, tipo, não viajar por mais de 15 dias sem autorização, de repente o juiz soube que ele viajou, ou ele deixou de se apresentar aquele mês para assinar, caiu. Tá normal aí? Não, professora, saiu aqui. Não tá aparecendo a senhora, não. Rapaz, isso é uma marcação? Para mim também deu, sumi. Nada? Não, nada. Olha a Efigênia aparecendo aqui, se amostrando na tela do meu computador. Reinando no centro do meu computador. Você que está reinando aqui. Tá só você no meu computador aqui, no centro da tela. Com certeza é melhor olhar para você do que para mim, né? Isso aí não acha dúvida. E aí, gente, nada? Não, professora. Será que era bom a gente fechar e fazer outra chamada? Pode ser.
Tá, vou finalizar e já mando para vocês o link, tá? Voltem, por favor. Não... Agora estou lhe vendo. Pronto, ótimo. Vamos esperar só um pouquinho para voltar todo mundo. Pois é, aí na minha cela, na minha tela que está agora, não sou eu. Emily Lopes. Voltamos todos? Nem olhei quantos tinha naquela hora. Andressa ingressou, estão voltando aos poucos. Gente, sempre que vocês tiverem a oportunidade, eu vou dar um conselho a vocês, de graça, assim, de bondade. Façam de tudo para vocês fazerem produção de artigo. Olhe, vocês não queiram saber o sofrimento do aluno que chega na conclusão no TCC sem ter produção anterior. É sofrimento. Você passa assim umas 2 horas para ler um capítulo de um aluno devolvendo com coisas erradas. A pessoa que não está familiarizada com a forma de escrever acadêmica. Pois quem tiver oportunidade, escrevam. Toda oportunidade que vocês tiverem de produzir um artigo, produzam. Porque vocês vão ver o quanto isso vai ser favorável na graduação de vocês, na conclusão do curso. Pois pode sofrer que vale a pena. É um sofrimento que é um investimento. Mas vamos lá, acho que vou retornar ao que a gente estava comentando. Bom, pois bem, veja só. No nosso estágio, a gente tem alguns conteúdos bem importantes, né? Eu vou pedir a vocês para vocês irem me lembrando, mas assim, na minha cabeça, o que é que a gente teria ou tem, né, para esse segundo estágio? A gente tem multa, tem aplicação da pena, junto com a aplicação da pena a gente tem reincidência, que está dentro da aplicação da pena, a gente tem SUSIS e livramento, porque nós tiramos concurso de crimes, e segundo estágio, tiramos concurso de crimes, que era mais complicado, para colocar livramento e SUSIS. Então, assim, eu preciso, nessa prova especificamente, colocar questões de ordem subjetiva, porque eu preciso realmente que vocês respondam, não é? E aí eu vou ver aqui uma forma, vou ver com alguns colegas sugestões, se tem como a gente fazer dentro daquele mesmo regime do Socrativo questões subjetivas, ou se a gente faz no Google Classroom. E aí eu vou analisar isso direitinho e combino com vocês, tá? Então, por exemplo, nessa prova a gente vai ter que ter casos práticos de aplicação de pena, como a gente já sabe, já combinou. Se esforcem, né, para poder responder a prova realmente de vocês. E, com isso, garantir o aprendizado de vocês, que é muito importante. E aí, as demais questões, ou talvez a gente consiga, não sei, fazer em 2 momentos, tipo, fazer as questões objetivas e no dia seguinte a gente faria as questões subjetivas, e aí veria o tempo, né, eu ainda vou pensar direitinho como é que vai ser essa forma que a gente vai trabalhar. Não gostaria, né, mas infelizmente precisa ser assim. Então, tinha caído, era, gente, de novo? Professora. Oi. Daniel fez questões objetivas e subjetivas no Classroom, foi? Pronto, eu posso até ver. Eu trabalhei no Classroom no mestrado, né, mas como aluna. Voltou. Você tá me vendo aí, Virgínia? Pronto, Cibele, eu vou dar uma olhadinha como é que a gente poderia fazer. No caso do Socrative, para mim eu acho muito bom, porque ele já corrige, entendeu? Já corrige. Então, eu penso que talvez fosse mais prático para a gente fazer uma parte subjetiva no Classroom e a parte objetiva no Socrativo, porque ele já daria essa correção. Aí a gente colocaria isso. Como seria? Ou nós temos 2 opções, né? A gente teria que as sugestões das seguintes datas:
Lá pelo plano de ensino é para constar as datas, as provas até o dia 8 de maio, mas eu sei que isso não vai ser uma exigência como no semestre passado. Então, nós teríamos as opções dia 4 e 5 ou 11 e 12. Então, 11 e 12 dá 15 dias, não é? Então, o que é que a gente poderia fazer? Amanhã, concluir essa questão do livramento. No dia, mas teria que ser 2 dias, Andressa, porque eu tenho que fazer as questões objetivas. Sei que vocês topem fazer tudo num dia só, porque eu teria que fazer. Ou então a gente Não, poderia. professora, é melhor sendo 2 dias mesmo. Agora, o meu medo, Rodrigo, pensando bem, é que a pessoa que faça uma no dia 11 não vai fazer a do dia 12, entendeu? Mas ou aí então fica a responsabilidade de cada um, né? mas aí ela vai ficar com a nota metade, vai para reposição, entendeu? Tem que ver Mas a é isso logística também do Se a professor. gente for fazer as objetivas e as subjetivas, as objetivas e as subjetivas de meio vai complicar bastante. Porque, por aplicativo, tem gente que não sabe manusear direito, eu falo por mim, que é muito complicado. É, verdade. Pois é, tem que realmente ver. Efigênia, foi o seguinte, a gente... Oi. A senhora poderia fazer as questões subjetivas Tá. no Socrativo, as objetivas no Socrativo, e no mesmo dia disponibilizar as subjetivas, que aí a gente poderia entregar no outro dia. Só as subjetivas. Não, mas eu preferiria que fizesse no horário de aula, entendeu? Porque aí eu teria como ter esse controle do tempo, Não, então, as objetivas fazem no horário de aula, mas eu acredito... Ou as objetivas fazem no horário de aula, mas eu acredito que as subjetivas não dá tempo de fazer no horário da aula. Tá, Dependendo da quantidade, né? Sim, a prova, Tiago. Mas assim, eu não colocaria tantas, entendeu? Porque se a prova fosse na sala, seria assim, né? Objetivo e subjetivo. Então, poderia a gente fazer, por exemplo, tipo 10 questões objetivas e as subjetivas, tipo 4 questões, entendeu? E eu vou pensar direitinho comigo, com vocês, da melhor forma. Cris, no caso de ser 4 questões subjetivas, a senhora ia ter que fazer em um dia posterior mesmo, porque a de Daniel, a gente fez a objetiva e subjetiva, e 90% da sala demorou uma noite inteira para fazer. Ele deu um prazo até de dias aí para entregar a prova. Se for umas 4 subjetivas, dá tempo pelo Skype. Eu penso que a gente faria isso. Ali, Daniel, Oi, porque ali em relação à prova de Daniel, é que ele também colocou, Ave Maria, cada questão que, misericórdia, a gente precisava mesmo de muito tempo para poder... Porque uma coisa é um trabalho. Normal. E trabalho como eu digo ao mínimo, trabalho é para ter trabalho mesmo. Então, seriam muitas questões que o aluno iria quebrar a cabeça. Outra coisa é você, tipo, questões que a gente já resolveu aqui nas aulas, né, que são mais ou menos naquele estilo, e Exato. Que vocês não teriam dificuldade de responder. Entendeu? Então, a gente faria, mas vamos fazer da forma correta, tipo, o ideal é que a pessoa dê um jeito de fazer os 2 dias, 11 e 12, entendeu? Eu concordo nos 2 dias. Oi. Eu também concordo, só que assim, tem um professor que foi neuro, ele fez assim, ele fez as fechadas pelo aplicativo e as abertas pelo Google Class. Foi ele mesmo que me falou. Até perguntei a ele, que Neure é meu parceiro, meu amigo de muitos anos, então muitas vezes eu converso bastante com ele, e aí perguntei, né, se ele tinha feito as subjetivas pelo Socrativo. Aí ele disse, não, Cris, eu fiz pelo Google Classroom. Ei, Cris, aqui é Rosângela. Ele fez a nossa também. Ele fez a nossa também desse jeito. Nós fizemos as objetivas pelo Socrativo e as subjetivas ele fez pelo Google, né, pela sala, e deu o prazo. Por exemplo, ele deu, não sei se foi 48 horas, contando daquele prazo que ele postasse as questões subjetivas. Ele fez assim com a gente também. Pronto, a gente vai fazer dessa forma. Eu acho que é a forma mais prática. Eu acho que é a melhor, né? Porque assim, às vezes, como os meninos estão dizendo, para fazer a subjetiva no aplicativo, aí fica mais complicado para você digitar. Às vezes tem gente que demora um pouco mais, entendeu? E como eu estou colocando essas provas, tipo, para daqui a 15 dias, Rodrigo, deixa de drama, Rodrigo, dá tempo todo mundo estudar com calma. E aí, o que é que eu pensei? A gente concluiria esse conteúdo amanhã. Aí, no dia 4, eu faria uma revisão desse conteúdo, SUSI Livramento. A gente poderia fazer até um simulado, como a gente fez no Quizzes,
para vocês irem treinando alguma coisa, e na semana seguinte faria a prova. Tá? O nosso Cris, objetivo é que vocês aprendam. Oi. As abertas que a senhora vai botar são só sentença, né? Ou vai colocar mais algum? Não, eu posso até colocar, tipo, algum caso para fazer o cálculo, se a pessoa tem direito ao livramento, entendeu? Eu ainda vou elaborar. Essa revisão Cris, de no caso, os 2 dias da prova fica que dia, você falou? 11 e 12. 11 e 12, né? No caso, do dia 11 seria as objetivas. E dia 12 as subjetivas. Aí a gente faz, como eu estou pensando em fazer 4 objetivos, ou a gente faz a prova valendo 6, a objetiva e as subjetivas valendo 4. Eu ainda vou, quando eu elaborar a prova, eu vejo como é que a gente faz. Tá bom? Mas o meu maior objetivo, gente, de todos, eu acho que esse semestre nunca foi tão importante para o aluno ele ter a consciência da finalidade do seu curso. Porque a gente sabe que essas provas online, o aluno acaba que não faz sozinho, tem toda uma combinação, a gente não é criança, a gente sabe disso. Mas, assim, mais do que nunca, vai exigir do aluno a questão do compromisso, a questão da responsabilidade, de realmente aprender. Porque só quem perde em não aprender são vocês. Porque, de repente, você está lá com o seu curso com 10 e 10 não sabe de nada, fez tudo copiado pelo do colega. Isso não é vantagem. Não é vantagem, eu digo a vocês, porque a gente faz um curso como esse almejando uma vitória na frente. Então, mais do que nunca, eu acho que nunca os alunos precisaram ter tanta conscientização daquilo que é importante. Eu estou vendo que tem muita gente que não está nem aí, porque sabe que nessas provas ele vai sentar com um grupo e vai fazer, e vai tirar 10. Mas, assim, é prejuízo para o aluno. Eu, graças a Deus, eu já estou tirando o retorno do meu curso. Eu estou retirando o retorno do meu curso, porque eu ascendi de função no fórum, eu tenho esse outro trabalho. Oi. Mas eu acho assim, por exemplo, porque assim, na nossa turma teve até assim um conflito de alguns alunos achando que a aula não estava boa, porque era dessa forma, EAD, não sei o quê, mas estava fazendo maior conflito. E eu fiquei observando, às vezes, aluno que, mesmo estando na rotina da sala de aula normal, presencial, ele às vezes nem está presente, às vezes, entendeu? Aí eu até quando está, né, Rosângela, nem está prestando atenção. Pronto, eu até mencionei, no caso, suas aulas. Eu disse assim, que a gente assistia suas aulas e aproveitava, assim, o máximo mesmo. Tanto você se desdobrava para que a aula ficasse cada vez melhor, como nós estávamos também aprendendo. Eu até frisei bastante isso, eu fiz até uns argumentos lá, com relação à questão do aproveitamento. Mas essa questão de consciência, isso aí vai da pessoa. Se ele não tiver, ele não vai mudar nada, porque tanto que eu fiquei dizendo assim, Ave Maria, um sacrifício enorme esse período, porque muita coisa da mídia, como você também talvez não estava adaptado, nós também não estávamos. Certeza. O tempo a gente se prende a tanta coisa, né, e não vai se ligando nisso aí. E assim, eu, por exemplo, estou aprendendo tanta coisa, tanto com relação à mídia, como o próprio conteúdo, sabia? Pois outra coisa, a gente também tudo tem vantagem e desvantagem. Então, por exemplo, as aulas virtuais, a gente perde tempo pedindo o povo para fazer silêncio. A gente fica se desconcentrando com gente entrando e saindo da sala de aula, não é? Então, assim, quem realmente quer, nas aulas que eu digo, essas que a gente está tendo virtuais, que é presenciais, assim, ao vivo, quem realmente quer, ele dá uma lidinha no conteúdo e ele tira a dúvida na hora da aula. Agora, tem gente que realmente não quer. Mas, tranquilo, a minha preocupação maior é encontrar vocês no futuro e vocês dizer assim, professora Cris, olha, passei no AB, passei no concurso, estou ganhando dinheiro, estou advogando. Esse é o que eu quero para cada um de vocês. Tá? Então, fica combinado, a nossa prova dia 11 e 12, a gente vai caminhar esse conteúdo com calma, livramento condicional, a gente vai fazer amanhã bem com calma a parte da revogação. Na semana seguinte, a gente faz uma revisão bem direitinho desse conteúdo e faz aquele quizzinho, aquelas questõezinhas que a gente já aprendeu, que é uma forma de vocês já irem treinando o conteúdo, tá bem? Então, por hoje, eu me considero satisfeita. A gente se quem puder, dar uma lidinha no material, que amanhã tirar as dúvidas e a gente dá prosseguimento às nossas atividades.
Dá tempo de uma revisão dos assuntos, tá? A gente só não vai dar tempo de revisar a aplicação da pena, porque foi extremamente revisado, né? Tanto a gente teve muitas aulas, como a gente teve muitas aulas de revisão. Mas a gente vai revisar toda a parte do suicídio e do livramento condicional. E alguma dúvida em relação à aplicação, a gente pode tirar, mas a gente só não vai dar tempo de ver tudo de novo. Pois um cheiro no coração de vocês, durmam bem, se cuidem, se amem cada vez mais.